Boa noite, queridos. Queria saudar todos vocês. Quero desejar um ano novo muito abençoado a todos vocês. Nós começamos mais uma jornada, não é? Uma jornada onde vamos caminhar com o Senhor, caminhar aos domingos, caminhar durante a semana, caminhar durante todos os nossos dias. Mais um ano se apresenta à nossa frente, mais um ano se desvencilha aos nossos olhos com o desejo de que Deus nos encha de esperança, nos encha realmente de vontade de podermos caminhar com Ele, fazermos diferente, podermos viver de maneira diferente, não vivermos apenas dentro daquilo que nós nos acostumamos, daquilo que se apresenta tantas vezes, que a gente vai enraizando, vai criando aquelas raízes e que nos deixa ali naquele estado tão comum, tão normal. O desejo com essa série de estudos que nós começamos hoje de manhã, o desejo é que Deus realmente possa mover o nosso coração, possa conduzir a nossa vida, conduzir os nossos passos, de maneira a realmente nos fazer perceber em nós mesmos diferenças profundas em nossos corações, mas também que os outros percebam essas grandes diferenças, essas grandes transformações que o Espírito de Deus tem poder para transformar e realizar em nós a partir da palavra dele. Queria começar pensando com você na história de um camarada, um homem que se chama Tiago. E Tiago é um cara em que algumas vezes eu me identifico com ele, e em breve eu vou lhe contar por quê. Tiago é um rapaz que cresceu em uma família extremamente cristã, uma família de raízes cristãs profundas, de uma relação profunda com Deus, não apenas de raízes doutrinárias, históricas e talvez por tradição, mas uma família de uma real e profunda experiência com Deus. Tiago é um dos filhos mais novos dessa família, e tem o seu pai, um homem profundamente íntegro, fiel, que conhece Deus de maneira profunda. Na sua mãe tem uma mulher de oração, uma mulher com um coração profundamente curvado diante de Deus, que tem na vontade de Deus toda a expressão da sua vida, aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer caminhar. Tiago vive então dentro de uma família em que há um pai como esse e uma mãe como essa. Mas como se não bastasse o exemplo profundo dos pais, Tiago tem um irmão mais velho que caminha muito próximo ao pai, que faz daquelas coisas que o pai faz, que caminha dentro da profissão do pai, mas que também tem uma profunda intimidade com Deus, uma profunda comunhão com Deus. E eu me identifico muito com o Tiago, no sentido, quando eu penso que algumas vezes Tiago possa ter sido incomodado com essa vida tão piedosa que o seu irmão mais velho vivia, porque, via de regra, pessoas que são muito piedosas, que têm uma intimidade com Deus profunda, elas nos causam um certo constrangimento. E se nos deixarmos levar pela natureza do nosso coração, nós vamos muitas vezes sermos levados pela própria inveja, a própria rixa vai começar a tomar conta daquilo, dessa relação, dessa situação. Mas como se não bastasse, há uma semelhança que eu me percebo um pouco com o Tiago, é que mais para frente na sua vida, na sua idade mais adulta, vamos dizer assim, Tiago recebe a sua vocação, o seu chamado,
para ser pastor. E Tiago vai pastorear numa região, dentro de uma sociedade que ele então começa a sofrer um choque em perceber que aqueles irmãos que ele vai pastorear, daquela igreja, daquela região, não têm uma vida tão parecida assim com a vida dos pais dele, do irmão mais velho, a vida de sua família, aquela profunda expressão de vida com Deus, de presença de Deus, de passos, de obediência a Deus em todas as áreas da vida. Aquelas expressões começam a não ser tão claras na vida daqueles irmãos, e eu fico me perguntando como que Tiago se depara com esse antagonismo agora. Irmãos que têm uma profundidade teológica e doutrinária profunda, porém não vivem essa expressão de maneira tão clara na própria vida, no dia a dia, no trabalho, nas relações familiares, nas relações com os irmãos, na relação dentro da sociedade. Aquela expressão viva e real de presença de Deus não era tão clara mais na vida daqueles irmãos. E há então esse choque na vida de um pastor que tem toda a sua raiz numa intimidade profunda com Deus, de exemplo e de vida também, e agora ele se depara com uma pseudo-fé que vai sendo dissociada da vida diária, da vida ordinária, das coisas comuns. Fé começa a ser tratada então no campo das ideias, e a vida fica em outra área. Seria um campo mais prático, mais real da vida, como se fé fosse aquele campo do imaginário, das coisas hipotéticas ou das coisas ideais, aquelas que a gente almeja, que a gente desejaria que fosse assim, mas fé é algo mais alto do que a realidade onde nós vivemos. Isso promove é como que uma pancada para esse pastor e jovem pastor. Esse Tiago a que me refiro é o Tiago das Escrituras Sagradas. É o Tiago que é irmão de Jesus. É o Tiago que é filho de Maria. É o Tiago que é filho de José. É o Tiago que cresceu em uma família assim. Cresceu vendo o seu próprio irmão sendo o Filho de Deus, enviado ao mundo. Aquele que diz que a comida e a bebida dele é fazer a vontade de Deus. Imagine você caminhar ao lado de um homem como esse, vê-lo na sua vida diária, vê-lo ao dormir, vê-lo ao acordar, ao levantar-se, vê-lo no seu dia a dia. E agora, ser pastor em uma região em que no Novo Testamento está ali pela Ásia, uma região da dispersão, em que muitas igrejas haviam sido alcançadas já pela pregação de Paulo, a pregação da graça, a pregação da justiça pela fé somente, uma pregação que traz o Evangelho com todo o seu conteúdo, com toda a sua profundidade, com toda a sua largura, uma pregação do Evangelho que não deixa margem para absolutamente nada, nem ninguém distorcer, mas nós, humanos, temos a capacidade de distorcer qualquer coisa. E esse mesmo Evangelho da graça é o Evangelho que agora está sendo distorcido de certa forma por esses irmãos. E então Tiago escreve a sua carta a essa igreja para tentar combater alguns conceitos equivocados daqueles irmãos, porque acreditavam sim numa justiça da graça de Deus,
num Cristo que nos salvou por completo e não pelas nossas obras, mas simplesmente pela sua obra somente, Tiago então vem tentar resolver algumas questões que são distorções humanas e não incoerências bíblicas, não questões que de repente Tiago possa trabalhar de uma forma e Paulo trabalhar de outra, mas Tiago sequer se aprofunda realmente nos temas em que Paulo aprofunda, por exemplo, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Tiago não se aprofunda nisso, e muito provavelmente porque Tiago iria se encontrar com Paulo ainda no que a igreja chamou de Concílio de Jerusalém. Em Atos capítulo 15 nós vemos que há esse encontro ali dos apóstolos que se encontram, que conversam com Paulo, e que Paulo descreve na sua carta aos Gálatas, que depois dele explicar toda a mensagem dele, toda a pregação dele por toda a Ásia, o que ele recebeu da igreja foi a destra da comunhão e a orientação de que ele não se esquecesse dos pobres, dos necessitados. O que é uma coisa que nós, como igreja, nos esquecemos por muitas vezes, por muitos períodos, longos períodos na história. O pobre deixa de ser muitas vezes o nosso alvo. O nosso anseio também como igreja em agradar a Deus desta forma, porque Deus se importa sim com os pobres. A carta que Tiago escreve, Tiago capítulo 1, é uma carta que começa com uma saudação, e eu queria iniciar lendo esse texto da palavra de Deus com você, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu queria pensar com você algumas coisas que Tiago trata aqui, que ele trabalha, para que essa separação, essa dicotomia entre fé e obediência, fé e obras, fé e movimento, fé e postura, sabe que brasileiro, via de regra, diz que tem fé, não é verdade? Nós crescemos ouvindo que brasileiro é um povo muito crédulo, um povo de fé. Observe, a fé que cada um tem, a fé que o brasileiro tem, o leva a praticar determinadas coisas. Cada um desenvolve a sua vida a partir daquilo que acredita, que põe a sua fé. Tiago, então, trabalha algumas questões aqui que eu quero pensar com você. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tendes por motivo de grande gozo passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando nada de coisa alguma. Eu quero ler ainda o texto com você, mas eu queria começar pensando aqui com você algumas palavras que Tiago já deixa alguns indícios de onde ele quer chegar com a gente. Observe que Tiago usa um termo aqui sobre uma obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos e completos. A perfeição cristã, a completude da caminhada cristã, por muitas e muitas vezes, no nosso dia a dia, no mês, no ano, entra ano e sai ano, essa perspectiva de uma caminhada em relação a uma perfeição, ou em busca de uma perfeição de caminhada, por muitas vezes foge do nosso foco, foge do nosso olhar, foge dos nossos alvos e dos nossos objetivos. Talvez você tenha começado esse ano e
muitos alvos tenham sido traçados para a sua vida, para o seu ministério, para o seu trabalho, para muitas áreas de sua vida. Mas, via de regra, a nossa própria perfeição vai sendo colocada de lado, vai sendo deixada de ser um foco para a nossa vida, de ser uma prioridade. Nós almejamos diversas coisas, mas a nossa perfeição, o nosso crescimento, o nosso avançar pessoal, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus, muitas vezes vai ficando distante daquilo que é a prioridade de nossa vida. Tiago, então, nos chama a atenção que a nossa fé precisa ser provada, para que, sendo provada, ela seja então aprovada, nós possamos caminhar rumo a essa perfeição. Em outras palavras, não há como aperfeiçoar a nossa caminhada, não há como aperfeiçoar a nós mesmos diante de Deus, não há como desenvolvermos um aprofundamento em santidade, um crescimento em santidade, sem que haja o aspecto de dificuldade na vida, de provação em nossa vida, de experimento, de teste. Eu e você precisamos entender que a vida cristã não é uma vida com uma proposta de facilidade e conforto. Não é uma vida que nós somos chamados de onde estamos para um nível de tranquilidade em relação à vida, como se nós não fôssemos chamados para viver dentro de pressões, de trabalho, de esforço. Mas há algumas tendências, vamos dizer assim, em olhar para esse texto e colocar a provação a qual Tiago se refere como um aspecto momentâneo, um aspecto recortado da nossa vida como um todo. Observe bem, quando passamos dificuldades financeiras e as coisas começam a apertar, muitas vezes nós dizemos que estamos passando por provações e não privações, que seria correto. Muitas vezes, quando nós estamos em dificuldade no trabalho, nós estamos passando por provações. Quando estamos em dificuldade ministeriais, estamos passando por provações. Porém, a perspectiva da provação, ela fica apenas momentânea. Ela tem um início, um meio e um fim em um período muito curto da vida. Afinal de contas, a gente sabe, ministério passa por dificuldade, passa, mas elas passam. A gente passa por dificuldades financeiras, mas elas passam. A gente passa por dificuldade nos relacionamentos, mas essas dificuldades passam. Nós continuamos a nossa caminhada. Tiago começa então a nos trazer aqui uma ideia sobre provações, numa perspectiva um tanto quanto diferente dessa mais reducionista que nós convencionamos. Versículo 5, Tiago nos diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Se eu e você olharmos para esse termo que Paulo usa, aquele que duvida, e percebermos como que aquele que duvida, e se talvez traduzíssemos de uma maneira mais literal o termo escrito, seria aquele que não crê,
aquele que não acredita. E não acredita em quê? Aquele que não tem fé, a fé que é quase que natural do ser humano, a fé que nos leva a nos movermos em direções, mesmo que nada possa comprovar de que algo vai dar certo, mas nós acreditamos e nós vamos em direção à profissão que nós queremos ter, aos negócios que nós queremos de repente abrir. Nós acreditamos naquilo e nós vamos em direção. Essa é a fé que a antropologia diz que é uma fé antropológica. O ser humano é assim. Mas essa fé a que Tiago se refere não é esta fé, mas é a fé no Deus único e verdadeiro. Porque ele diz: peça a Deus. E você não pode pedir a Deus como aquele que não crê. Não podemos nos aproximar de Deus como aquela pessoa que é incrédula. Não simplesmente no que Deus pode responder, mas naquilo em que Deus é, na própria pessoa e existência de Deus. Como o autor aos Hebreus diz, sem essa fé é impossível agradar a Deus. Tiago então começa a nos introduzir aqui algumas questões que são muito interessantes. Não pense que vai receber do Senhor alguma coisa. Homem que é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos, levado e agitado pelo vento. Observe, Tiago está falando sobre aquele que é incrédulo, aquele que não creu em Jesus, aquele que não confiou na obra de Jesus, vacilante em todos os seus caminhos, porque é impossível em seu próprio termo ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, enxergar Jesus à nossa frente e nos tornarmos ainda praticantes de todas as coisas que subvertam a própria caminhada, os próprios passos de Jesus. É impossível, como discípulo de Jesus, sermos vacilantes e inconstantes em todos os nossos caminhos. Tiago está falando sobre o incrédulo. Tiago está falando sobre aquela pessoa que não crê no próprio Deus vivo e verdadeiro que enviou seu Filho. Ele então continua dizendo: mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. A pergunta aqui é: o rico murchará em seus caminhos? Sim, murchará. Mas o pobre também murchará em seus caminhos? Sim, ele também murchará em seus caminhos. Quem não passará? Qual de nós, por mais rico ou pobre que sejamos, não vamos passar? Não somos como fumaça, não somos como essa poeira que passa no tempo e logo caímos no próprio esquecimento. A memória a nosso respeito dura um determinado momento e depois passa. Não só o rico, o pobre também. Afinal de contas, a humildade não é própria do pobre. A pobre é arrogante, a pobre é orgulhoso. Assim como há ricos que são humildes, que são quebrantados, que não se gloriam na própria riqueza, mas entendem que a glória que eles têm é simplesmente que eles vão passar, e passando eles permanecerão com o Senhor. Essa é a nossa glória para qualquer um. Tiago agora nos introduz em um dilema que não é um dilema social, não é um dilema de casta, não é um dilema de classe entre rico e pobre, mas é um dilema existencial, é um dilema
da vida em que nós vivemos, a vida em que nós levamos, a vida em que nós caminhamos, e qual é a esperança que nós temos. Onde é que nós estamos colocando a nossa glória e a nossa esperança? A palavra de Deus diz que os pobres são bem-aventurados, e essa é a sua exaltação. A exaltação do pobre é saber que, se essa pobreza ela é de espírito, ele é um bem-aventurado. Ele será abraçado, ele será consolado pelo Deus que é Deus de todos, não só de ricos e não só de pobres. Tiago então continua a carta dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação. E agora Tiago será um pouco mais claro em relação a essa provação que ele se refere. Porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que o Senhor prometeu aos que o amam. Em todos os textos em que a palavra de Deus se refere à coroa da vida, você sabe bem, a coroa da vida se refere ou aponta para aqueles que no fim da vida ou na volta do Senhor Jesus, eles permanecem fiel até lá, seja no fim da sua própria vida ou na volta do Senhor, estabelecendo um fim para todas essas coisas. Nesta volta, esta coroa sendo dada de maneira consumada, estabelecendo o fim de todas as coisas, a perfeição, a restauração sendo trazida sobre todos nós e sobre toda a criação. Esta é a coroa da vida que nos aguarda no grande dia do Senhor. Por isso, não podemos enxergar provação como um aspecto reducionista, pequeno, momentâneo da nossa vida. Mas a provação é a própria vida em que eu e você vivemos. A provação é a caminhada inteira. A provação é o processo inteiro. A provação é o deserto inteiro, até chegarmos em Canaã. A provação, em outras palavras, é dizer a mim e a você: querido, não está fácil para ninguém nunca. A vida não é fácil. Mova-se. A vida é difícil. Saia do seu lugar. Movimente-se. Não podemos conceber a vida como se o chamado que nós recebemos para viver uma vida de fé fosse um chamado a viver descansando na fé. A esperança produz paciência, não inércia. Produz um coração que descansa em Deus, mas não um corpo morto, inerte, flácido, sem vida. Falando sobre isso e pensando dessa forma, Tiago então traz para a gente aqui algumas questões que são muito profundas e interessantes. Versículo 13, Tiago diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Perceba, tentação e provação estão sendo colocados dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo pacote. Eu não sou apenas tentado quando uma mulher bonita pode passar à frente. Eu não sou apenas tentado quando de repente eu encontro uma mala de dinheiro na minha frente e eu vi, mesmo que longe, que foi um rapaz que deixou aqui e esqueceu, e eu penso, entrego ou não, eu devolvo ou não. Não é apenas isso. Afinal de contas, o contexto em que Tiago está escrevendo a carta é um contexto muito interessante e semelhante ao nosso. É um contexto onde fé está sendo colocado e vivido no campo das ideias, no campo do ideal,
do campo da conjectura, e que vida prática é outra história, é outro assunto. E aí é como se essas coisas não pudessem caminhar no mesmo pacote, não pudessem caminhar juntas. Esse é o contexto de vida que nós vivemos também. Eu e você estamos inseridos em uma sociedade que nos chama constantemente a vivermos uma fé de Facebook, uma fé que nós aderimos a algumas correntes do bem, mas que a gente assina o nosso nome pelo celular e vai somando ali para de repente tentar fazer com que alguma lei seja mudada. Se chegarmos a 1 milhão de assinaturas, veja, é uma fé confortável, uma fé tranquila. Você não precisa de muito movimento, apenas alguns cliques. É uma fé que se pronuncia contrário a qualquer opinião, ali também, postando alguma coisa. Alguém comenta algo, você vai lá, comenta embaixo, e aí vai criando aquelas filas imensas de palavras ali embaixo, cada um dizendo uma coisa, até que alguém cansa assim, eu não vou comentar mais, e aí morre o assunto, não chega a lugar nenhum, e fica aquela extensa fila de opiniões vazias, de opiniões que são perdidas no vento, ou melhor, na rede, e talvez nem se percam assim, né? Porque você pode voltar lá e acessar. Mas é como a fé tem se expressado nos nossos dias. Nós vamos absorvendo isso de tal forma que fé vai virando algo apenas ideal. São conceitos bonitos, que eu acredito nisso, mas não é traduzido em movimento, não é traduzido em ação, não é traduzido no termo que Tiago usa em obras. No domingo que vem nós trataremos sobre esse assunto. Mas observe, Tiago diz que nós somos tentados, mas não somos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Então, o que é que nos tenta? De onde vêm as nossas tentações? De onde vem a tentação de colocar fé como algo apenas conceitual? De onde vem a tentação de não enxergarmos que o processo inteiro da nossa vida é a aprovação, que a caminhada inteira se apresenta como uma aprovação para perseverarmos até o fim e até o fim podermos ir e recebermos a nossa coroa? De onde vem essa tentação? Observe, versículo 14, Tiago diz: cada um, porém, é tentado quando atraído, enfeitiçado, engodado pela sua própria cobiça, concupiscência, quando essa o atrai e o seduz. Então, o que é que ele continua dizendo? A concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera só uma coisa: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago e Paulo não divergem em momento algum, são concordantes na doutrina. Observe bem, meu pecado tem um sinalzinho no nariz, o meu pecado tem dentes tronchos, tramelados, assim como o seu pecado tem características todas suas. Não tem como negar que é seu, não tem como negar que é seu filho, é produto seu, saiu de você, foi concebido, gerado por você. O seu pecado é seu. Provação e tentação e pecado estão sendo colocados aqui como parte de toda uma trama, não como coisas separadas. Tiago está nos dizendo
que a nossa vida é constantemente conduzida por um caminho, aonde a nossa própria natureza, aonde o nosso próprio coração constantemente nos chama a vivermos uma vida dissociando a fé que professamos das atitudes que nós tomamos. O coração constantemente dizendo: não se envolve com isso, não, é melhor ficar desse jeito aqui, não precisa ter muito compromisso com algumas coisas, não precisa se envolver com tantas coisas assim. Olha, imagina como a sua agenda vai ficar confusa, imagina como o seu corpo vai se cansar. Não, é melhor ficar descansando em casa, não é melhor não se envolver com tantas coisas assim, porque aí daqui a pouco você não tem mais tempo para a sua família. E o pecado que o nosso coração produz é extremamente inteligente. Ele sabe pegar o evangelho apresentado e usar esse próprio evangelho como subterfúgio para que a gente faça a nossa própria vontade. Em outras palavras, isso é extremamente fiel ao pai da mentira. É extremamente coerente com as coisas que o diabo pratica. Sabe essa coisa sagaz, que sabe dar um nó, fazer a volta, e nós conseguimos argumentar e usarmos argumentos legítimos até. E família, via de regra, entra nesse negócio. Preservar a família, preservar a convivência boa familiar, a educação dos filhos, e aí para preservar a educação dos filhos eu preciso ganhar mais dinheiro, e aí eu faço outras coisas para poder ganhar mais dinheiro, e às vezes essas coisas, elas não são tão legítimas assim, mas afinal de contas, eu estou fazendo isso por um bem maior. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque o mal não pode tentar a Deus, e Deus não tenta a ninguém. Eu e você somos tentados pelos desejos incontroláveis do nosso próprio coração. Quando olhamos e desejamos, quando olhamos e queremos, quando sabemos que o sabor é bom, começamos a desejar, e ao desejar, vamos caindo, vamos pecando, e o pecado gera morte. O texto continua e nos diz assim: não vos enganeis, versículo 16, não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Observe, Tiago está falando que eu e você que cremos em Jesus fomos gerados pela palavra de Deus. O que Tiago está se referindo aqui é sobre o novo nascimento, ok? Ele nos gerou para sermos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela sua palavra para sermos como primícias de sua criatura. E toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, em quem não há variação nenhuma, mas ele é firme em seus propósitos, em sua promessa, em sua palavra. Em outras palavras, o que acontece aqui é que Tiago está nos ensinando que aquele que foi gerado pela palavra de Deus para ser como primícia das criaturas de Deus, nunca vai conseguir andar dissociando fé de obras, dissociando fé de movimento, dissociando fé de obediência mínima e completa, nos mínimos detalhes, à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Deixa eu dizer para você, a maneira que Tiago apresenta a mim e a você, para termos convicção dessa nova geração que Deus promoveu em nós mesmos, é olharmos a nossa caminhada, é olharmos as provações da vida, a própria vida
que eu e você vivemos e observarmos, fui gerado por Deus, por sua palavra ou não? É simples assim. Não é se pensamos, será que eu ainda acredito na existência de Deus? Não. É quando eu olho para as minhas atitudes, para a minha caminhada, para o passo a passo, para o dia a dia, para o acordar e o dormir, a minha postura no trabalho, os caminhos que eu sigo, as decisões que eu tomo, a submissão que eu tenho em meu coração à palavra de Deus e a toda a instituição que Ele traz em sua palavra. Quando nós observamos, e esses são os passos que temos seguido, podemos simplesmente descansar na certeza que fomos gerados para sermos como primícias das suas criaturas. Por isso, querido, talvez haja um convite hoje aqui. Eu e você precisamos entender que a vida com Cristo não é uma vida fácil. Tiago chama essa vida de provação, em que nós seremos tentados pelos nossos próprios desejos, mas que somos chamados a simplesmente resistir, caminhar em fidelidade a Deus, a sua palavra, para que recebamos, depois de aprovados, a coroa da vida que Ele prometeu aos que o amam. O convite é: não professe sua fé mais, viva a sua fé. Não apenas fale dela, prove que a tem com a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você tenha chegado aqui e até pensado ou duvidado da sua própria fé. Você precisa de entendimento. Você precisa da sabedoria que vem do alto. Tiago diz: peça a Deus, porque Ele não vai lhe negar. Ele dará. O convite de Tiago é: creia e movimente-se. Vá em direção à obediência, porque é uma coroa da vida que nos aguarda. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, transforma o nosso coração. Põe a tua fé em nós. Gera a tua vida em nós, para que sejamos verdadeiramente, realmente, como primícias das tuas criaturas. Não queremos, Senhor, viver separando a fé da conduta de todas as nossas condutas. Queremos ser íntegros, verdadeiros, coerentes. Espírito de Deus, em nome de Jesus, conduz o nosso coração a esse caminho. E que isso comece hoje. Que não haja mais uma espera por algo ou alguma coisa, mas que comece hoje. Em nome de Jesus.